Olá, você que acompanha o canal Ideal. Hoje nós temos um podcast especial para falar do Modo Fit. Por isso estão aqui as pessoas envolvidas nesse processo. Tem outras também que se envolveram de uma forma e outra, mas que mais diretamente, né, estavam envolvidas. No caso, a Ali, né, a nossa cobaia nesse projeto. Eu diria modelo, mas se você quer usar cobaia também. Começamos por cobaia, depois você vai começar a ser elogiada, daí vamos por uma sequência. E é claro também, o Dr. Solon está aqui pra gente, e a Lilian, nutricionista, pra gente falar um pouquinho sobre esse processo. Então, Ali, bem-vinda. Obrigada, Tudo certo? Tudo bem com você? Bem, a modelo do nosso quadro. Obrigada por trocar o termo. Muito bem. Agradeço. Agora, Dr. Solon também, bem-vindo ao canal Ideal. A gente agradece também o convite, estamos sempre à disposição, porque além de falar de coisas importantes, aqui a gente está entre amigos. Isso sempre aí. Bom bater um papo entre amigos. Exatamente. Lilian, bem-vinda também ao canal Ideal. Obrigada pelo convite também. Muito legal. Vamos começar do início, Ali. Quando você recebeu, assim, nós viemos conversar aqui nesse espaço, inclusive, né? Nessa mesa. Essa mesa tem várias funções. Várias funções, inclusive de reuniões. Ali, temos um projeto novo, algo legal e tal. O que você acha, Ali? Como é que você recebeu a notícia aí de saber que ia entrar num projeto como esse de emagrecimento, de mudar a rotina, enfim? E aí? Bom, como, né, todo mundo que está envolvido já sabe, eu já tinha iniciado por vontade própria e sozinha, né? Mas aí quando veio o convite, eu pensei, opa, vamos lá. Mas aí eu tinha aquele receio justamente da medicação, que é o que a gente vai falar mais pra frente, né? De tipo, um preconceito, um medo, não sei exatamente o que era, assim, no total. Que inclusive foi o que eu comentei contigo quando você trouxe o projeto, foi o que eu comentei com o doutor, quando eu fui conversar com o doutor, que o meu medo era esse, da medicação. Vai ter medicação, não vai ter medicação, como é que funciona a medicação? Mas aí o start foi justamente quando eu fui conversar com o doutor e ele explicou, não, tem a medicação, mas tem o acompanhamento, nós vamos fazer diversos exames, porque há pouco tempo atrás a medicação ela ainda está em alta, mas tem aquela questão de os efeitos colaterais, as consequências, né? E aí esse era o meu receio, mas aí quando o doutor conversou comigo, me explicou toda essa parte da medicação, todo o acompanhamento, aí foi de vez, e daí tá aí, né? Resultados, acho que tivemos, né? Acho que tivemos, né? Bateu 18 quilos, eu errei feio no palpite. Não, agora já tá 19, né? Porque... já atualizou? Não, foi 18.500 uma semana antes da revelação, na semana da revelação era 18.400 já, e daí já deu mais uma semana, acho que já deu os 19, né? Que é isso? Que é isso? É muita diferença. Não, você não confiou no meu potencial, né? Não, eu confiei, mas não. Teve gente que confiou demais. Quem foi que falou 45 quilos lá? Você deveria procurar para uma agressão. Uma agressão moderada, assim, poderia, né, ser utilizada, né? Mas tudo certo. Doutor, e aí você recebeu a Ali para essa conversa. Como é que foi esse primeiro contato com a Ali para explicar como é que iria ser esse procedimento? Na verdade, a conversa ela é sempre complicada no início, porque o que acontece? A nossa cabeça, ela funciona sempre na base da zona de conforto. O que é bom pra gente? Bom pra gente se sentir confortável. Eu não faço lá aquela atividade física, eu como que eu gosto, eu me dou desculpas, né? Nossa, hoje eu tô cansada, eu acho que hoje eu não vou pra academia, hoje eu trabalhei tanto, acho que hoje eu mereço comer uma coisinha melhor. Então a gente sempre tá buscando essa zona de conforto. E não tem jeito, para você fazer aquilo que você precisa ser feito, você precisa sair dessa zona de conforto. Você vai precisar ir para academia, não tem como você negociar uma vida saudável e uma perda de peso, né, falando do todo, né, sem você fazer musculação, por exemplo. É impossível, não há negociação sobre isso. Você precisa fazer. E como é que você vai fazer isso? Você vai ter que sair da zona de conforto. E quando você começa a fazer, dói aqui, dói ali, dói lá, entendeu? Só que quando você vence esse processo inicial, aqueles 2, 3 meses da barreira inicial, você percebe que as mudanças começam a ser muito relevantes, as coisas começam a caminhar diferente. E aí a tua cabeça começa a mudar. Por isso que eu sempre falo, são duas coisas, você precisa mudar o metabolismo e você precisa mudar a cabeça. Mudou essas coisas, você tem um ganho. Então a conversa inicial com a Ali foi nesse sentido. É uma mudança radical, então foi difícil para ela. Hoje ela já está numa outra estrutura e para ela já entrou no novo normal, é uma nova rotina. Claro. Isso não é mais aquela coisa que era antes, ai meu Deus, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Não, hoje é a rotina, é o normal dela. A partir de agora isso gera a normalidade para a vida dela.
Então a conversa sempre vai nesse sentido. Então a gente tem que trazer isso e saber o paciente, ele vai estar sempre bem amparado, a gente vai estar acompanhando, nós temos toda a nossa equipe, a Lilian, que é sensacional, não vou ficar elogiando muito ela, mas ela é espetacular, né? Entendeu? Então a gente tem todo esse acompanhamento. Em termos da medicação, não houve muito problema com a Ale, não, sabe? Ela aceitou bem. Você sabe qual que foi o problema da Ale? A agulha. Morria de medo de agulha. Verdade. Tanto que chegou no final, agora eu falei assim, não, veja, Ali, olha só, agora você já perdeu o medo de agulha. Ela, quem disse? Eu não perdi, não. Ela continua, depois de ir lá toda semana por 24 Eu só aprendi a conviver, doutor. Aprendeu a conviver, virou uma coisa normal. Mas o maior medo dela era a agulha. Tanto que antes de começar eu falei assim, ó, como a gente vai filmar e você vai se propor a fazer isso, vamos fazer um teste. Claro. Um test drive de agulha, você E nós acredita? fizemos um test drive de agulha. Foi bom isso aí. Porque... E aí ela não desmaiou, não passou mal. Eu falei assim, não, então nós vamos começar. Na verdade, o problema dela foi esse. Com medicação, ali é tranquilo, porque é uma conversa tranquila da gente ter, né? Que legal. Funcionou bem. Lilian, agora, e aí quando chegou pra conversar contigo e falar sobre o projeto alimentar dessa menina, porque ela tem que gravar aqui no canal, ela tinha que se sacrificar, e pizza, e hambúrguer... Não, diminuiu drasticamente minhas gravações depois, né? Não. E quando tinha a gravação, ela era do tipo assim, se já tivesse um hambúrguer desse tamanho aqui, chegava depois, quando iniciou o processo, foi reduzindo. Não, foi bem. Mas conta pra gente, como é que foi a tua primeira interação ali com a Ali nesse sentido do processo? Então, no primeiro momento, a gente tenta conhecer um pouquinho mais dela, né? Uma avaliação física, entender todo o processo alimentar, porque todos que chegam com uma bagagem, né, Éder? Então, ali, entendendo todo o processo dela, adaptações, a questão da TPM acentuada, né, Ali, que foi uma das questões que a gente... E aí, tendo o acompanhamento, tu consegue auxiliar nesse processo, né? Eu costumo dizer, assim, que o processo de emagrecimento, ele é como a construção de uma casa. E é o que eu explico também na consulta inicial, geralmente. A gente não começa pelo telhado, pela pintura da casa, pela decoração. A gente começa pela base. A base é o metabolismo, então a gente tem que focar no metabolismo, fortalecer esse metabolismo. E foi isso que a gente começou, através da alimentação, através de todo o processo, passa por tudo isso. E nesse processo da base tem os pilares para construir essa casa, para construir esse processo de emagrecimento. Os pilares da atividade física, né, do músculo, a gente precisa de massa muscular, o processo de hidratação que muitas vezes é deixado de lado, que a gente vai lá e pega, né, a meta de água diária, a questão da alimentação como um todo, não só focada na proteína, mas como um todo de micronutrientes, porque a gente percebe, falando em medicação, muitas vezes como reduz a fome, a pessoa não come. Né? Então, por isso a importância de um acompanhamento multiprofissional nesse processo, porque senão tu entra em deficiência nutricional, entra em queda de energia. E a Ale, eu digo assim, em todo o processo, tá aqui o processo evolutivo dela, ela não teve queda de energia, ela manteve os treinos, a alimentação, quando tinha dúvida, eu tô num processo assim, o que eu posso fazer? A gente tá ali para acompanhar. Então, é um desafio muito grande desde o início, né? Como tu relatou, tem as gravações, uma das queixas da Ale reduziu até a gravação de comida, agora não me chamam mais. Coincidentemente. Por coincidência. Assim, era pensando no bem-estar dela, né? Não colocar ela à prova nesse sentido. Não, mas acho que você teve sorte no final, porque tinha menos coisa mesmo pra gravar. Porque deu uma diminuída. Tinha dado uma diminuída mesmo, hein? Casou. Inclusive, uma das gravações mais legais que vocês fizeram foi a da Femi, né? Aquela que ela... Eu chutei o balde. Ela queria chutar o balde. Tentei, né? Mas a Nutri não deixou. Justamente, né? Mas ali ela queria mesmo. Ela tava... Churros, crepe. Muita coisa. Mas daí a Nutri entrou e falou o que a gente sempre fala. Você também não precisa se privar de tudo. Não é assim e não deve ser assim. O que a gente vê hoje, um grande problema, é as pessoas fazendo coisas por conta. Vão comprar canetinha de origem duvidosa lá no Paraguai, lá não sei onde, que você nem sabe que está se injetando. Se injeta em dose alta e faz dieta restritiva. Você não mudou nada na tua vida. Você só perdeu peso de uma maneira irreal. Você perdeu gordura, você perdeu massa muscular, você ficou fraco. Pode ter um monte de complicação. E a partir do momento que você para isso, o que vai acontecer? Você vai ganhar em dobro aquilo que você ganhou. Você não reestruturou nada e as pessoas se enganam em relação a isso. Então, até puxando o gancho
nessa entrevista lá, foi importante porque a Lilian já trouxe, olha, você não precisa deixar de fazer isso aqui. Sim. Com moderação, mas você não vai deixar de experimentar o negócio que você gosta e tal. E essa é a realidade. Até trazendo o bastidor meu, né? Tu lembra de mim, né? Ela não lembra porque a gente conheceu mais recente, mas tu lembra, eu tinha 90 e tantos quilos. E eu perdi 17 quilos. Fazendo o quê? Isso que a gente está falando. E uma das coisas que eu fiz não foi necessariamente deixar de comer o que eu gosto, mas eu tenho que entender duas coisas. Primeiro, eu tenho que reduzir quantidade e segundo, eu tenho que melhorar a qualidade daquilo que eu estou comendo. Entendeu? A partir daí, você já começa a ter uma mudança. Então, essas mudanças, elas têm que ser sustentadas, têm que ser no longo prazo e com acompanhamento adequado. Senão a pessoa faz loucura. E aí não vai funcionar. Não vai pra frente. Teve algum momento ali que você disse assim, ó, não vai dar, vou desistir do processo ou não? Já no início ali você entendeu, entrou na dinâmica, precisa daquelas competitivas também, né? Você pega o desafio... Você falou, eu duvido, né? Eu falei, eu duvido, eu sabia. Quando eu terminei de conversar com ela, eu disse mais assim, olha, eu duvido que você vai conseguir fazer. Por quê, né? Mexeu no psicológico. Mexeu no psicológico, mas enfim, teve algum momento que você disse, não, realmente tá difícil, tá complicado ou não? Foi tranquilo assim o andamento? Não vou dizer que foi fácil, Sim. né? Porque não é fácil mas uma coisa que ajuda bastante no processo é que, por exemplo, a Lilian não vai chegar lá e eu não vou chegar lá com a Lilian, ela tem uma dieta, até o doutor sempre me corrigiu quando eu falava dieta. Ela não tem uma dieta para me passar. Ela, como ela falou, ela conversa, ela ouve, não, você almoça na tua mãe, eu não vou fazer você fazer uma marmita para levar na tua mãe. Legal. Eu vou te dar as medidas, as quantidades que você pode comer dentro do teu plano alimentar. E aí você vai adaptando conforme o que tem para o almoço. Isso é uma parte que me chamou bastante atenção, porque eu já tinha tido uma experiência com nutricionista antes, que foi péssima. Eu cheguei lá, a nutricionista tinha o cardápio, você vai comer isso, e é isso, e tinha o cardápio semanal, mas aí, repetia toda semana, que foi uma coisa que é insustentável. Você não Entendi. Você funciona por um tempo, mas depois você não aguenta mais comer. E na tua rotina não encaixava você organizar aquela alimentação? O pão com ovo até um mês atrás eu não aguentava mais ver na minha frente, entendeu? Eu não aguentava mais comer ovo. Mas sobre essa questão de ter vontade de desistir, não tive vontade de desistir, mas aí entra uma outra questão, né? Porque eu tô fazendo terapia também. Então, certo. Primeiro eu mudei a minha cabeça, como o doutor falou. Importante. Eu já tinha começado o processo de mudar o psicológico. Então, claro, não vou dizer que eu fiz tudo certo, que eu segui tudo certinho todo o tempo, né? Certo. Comi coisas fora do plano alimentar, obviamente, mas foi um processo que foi mais natural, por conta de já estar no processo de mudar a cabeça, o psicológico, e dessa parte de vir um plano adaptado à minha realidade, e não uma coisa irreal que você sustenta por um mês, 2 e depois nunca mais, né? Isso é importante. Mas o ovo você volta a comer. A Nutri falou depois que agora eu já tô conseguindo comer assim. Que é importante, né? Faz bem, né? O coitadinho do ovo, ele já foi vilão, mas já eu não foi o herói, aguentava foi mais vilão, ele foi o na herói. frente. Não, mas a repetição, né? Qualquer coisa, churrasco que você vai comer todo dia ou com muita frequência vai enjoar. É parte do processo. Agora, doutor, quando a Ali fala dessa questão da mudar a cabeça, mudar a mentalidade, também está relacionado, inclusive, nessa questão de aceitar, não vou estar predisposta a utilizar a medicação em si, porque, vamos lá, qual o termo que a gente pode utilizar? Ele é um componente, é um acelerador? O que é a medicação? Qual que é a função dela? Porque isso que você falou é importante. Ok, eu vou usar só a medicação. Ok, parou de usar a medicação, vai voltar tudo, vai piorar a situação. Então, qual que é a função de verdade da medicação nesse processo? Olha só, é uma coisa que eu sempre chamo a atenção, né? Essas medicações, seja semaglutida, tirzepatida, agora está vindo outra geração que são mais potentes ainda, elas são excelentes para ajudar a perder peso, ajudar a queimar gordura, lentifica o trato gastrointestinal, enfim, você tem várias funções. Mas eu sempre falo para as pessoas o seguinte, como é que se emagrecia 10, 15 anos atrás? Não existia canetinha. Sim. Como é que você perdia peso? E você conseguia fazer. Porque na estruturação, os pilares, como a Lilia fala, você tem 4 coisas principais. Que é atividade física, você precisa desinflamar o teu corpo, você precisa fazer a nutrição adequada e você precisa fazer teu equilíbrio hormonal, tá? Esses são os 4 pilares principais. O que a medicação hoje ajuda muito a você construir bons pilares? Elas vão ajudar você a chegar e fazer toda essa sustentação. Qual que é o problema hoje das pessoas, né? Elas estão colocando toda a fé na medicação. E a medicação, ela não é um pilar. A medicação é uma excelente ferramenta
para que você consiga chegar nos teus objetivos. Mas se você colocar toda a tua fé na medicação, é aquilo que a gente fala. E se você estiver fazendo coisa por conta, dieta restritiva, etc., e você tem efeito colateral, o que vai acontecer? E se chegar um dado momento que você não vai mais conseguir usar a medicação, o que vai acontecer? Se você não fizer a reestruturação, não adianta nada. Então a medicação, ela faz parte dos nossos programas, a gente recomenda o uso porque ela é uma excelente ferramenta, mas a gente tem que saber usar. Não é fazer coisa por conta. Outra coisa que eu falei para a Ali também. Ali, quanto que você vai usar de medicação? Resposta, não sei. A Ali é a Ali. A Lili é a Lili, o Solo é o Solo, o Éder é o Éder. Cada um é cada um. Então não existe uma receitinha de bolo. Certo. Então o que a gente faz na prática? A gente começa devagarzinho, dose baixa, vai testando, vai vendo se está tendo efeito colateral, vai vendo como que está sendo a resposta e etc. Até que a gente consegue chegar ao ajuste que a gente quer. E a Ali nem precisou tanto assim. A gente chegou lá na dose média, que a gente já imaginava, e depois a gente começou a fazer o desmame. Ela não precisou nada de dose alta, nada. Por quê? Porque ela já começou a construir os bons pilares dela. E hoje os pilares delas estão bem assentados numa base forte. E como a gente brinca e falou com ela, agora só depende dela. É manter. Sim. Entendeu? Se ela manter isso, ela não precisa mais de medicação. Claro, claro. Entendeu? Não que seja fácil também, né, Lilian, nesse sentido da continuidade, da manutenção, porque exige, né, esse cuidado, essa sequência, até para você não jogar fora aquilo que você construiu, que esse é o ponto, né, de realmente reeducar. Exatamente. É o processo lá da construção da casa, ele muitas vezes pode ser, como a Ali comentou, eu não consegui seguir 100%, a gente nunca vai conseguir seguir todos os dias, Sim. A gente não é 100%. E essas, eu não segui o que estava no plano hoje ou amanhã, ele só não deve ser a tua regra. Ele deve fazer parte da tua exceção, né? Eu trabalho também, que eu comentei muito, os 80-20, porque para a gente ter um resultado efetivo, eu não posso fazer uma dieta restritiva. É um dos maiores erros em todo o processo de emagrecimento. Dieta muito restritiva, focar só na balança, e vai muito além disso, né? Então, é toda uma estrutura alimentar de acordo com a realidade do paciente, né? A Ali tem essa questão de almoçar com a mãe, o Éder vem com uma outra demanda, a gente tem que adaptar isso para que ele consiga incluir naquela rotina, porque senão não vai ser efetivo. Sim. Eu vou fazer um dia, 2, uma semana, e depois eu não vou mais fazer, o meu pilar não vai ser sustentado, né? E aí quando chega lá na decoração da casa, na pintura, que é como a gente vai se olhar no espelho, vai se colocar uma roupa, vai servir, você vai ver o teu resultado efetivo ali, né? Claro. E falando do processo da Ali nesse efetivo, os 18,5 kg lá do dia 10, né, Ali que a gente fez a avaliação, mais de 15 quilos foi de gordura. E isso mostra o que pra gente? Tanto ali o peso de gordura perdido, a gordura visceral dela, que é a gordura que a gente tem entre os órgãos, é uma gordura perigosa, né? Pro nosso funcionamento, pro nosso organismo, pra nossa saúde, partiu de 8, que ela já estava dentro de uma faixa de normalidade, e foi lá para 6. Então ela reduziu isso. Circunferências, né? Questão de volume. A gordura, ela ocupa um volume, ela reduziu circunferências, assim. Todos os dados que ela teve demonstram que ela conseguiu manter. Então não foi uma dieta restritiva, não foi só o uso da medicação, não foi sem treino, foi algo sustentável, né? Legal. Que a gente gostaria que todo o processo fosse dessa forma, mas depende não só da Nutri, não só do doutor, não só da terapeuta, não só do personal, depende exclusivamente, mais de 80%, né? Se não 90%, dela, né? Sim. E isso em todo o processo. E sim, a gente tem dificuldades, por isso que é importante o acompanhamento, Éder, individualizado, né? Não é uma coisa de gaveta pronta, ou a medicação é tal para todo mundo, é tal quantidade. É você olhar a demanda que vem junto com aquele paciente que a gente tem para atender, para aquela pessoa que está ali na frente, né? Não, e o impacto é muito forte. Doutor, você ia complementar? Só puxando o gancho, né, do que ela falou, às vezes a gente vai ter esses escapes, é óbvio, né? Tu vai numa janta, tu vai... Tipo assim, você vai lá para Gramado passar o final de semana. Tu não vai ficar na dieta naquele final de semana. Não desculpa, na reeducação alimentar. Eu dei a dieta, às vezes a ideia falha também, né? Não gostamos de dieta. Não. Reeducação alimentar. Então você vai ter esses escapes. A questão é que quando você está bem estruturado, com toda essa melhora, você está aumentando a tua queima. Então a tua recuperação daquilo é muito mais simples, é muito mais fácil e é muito mais rápida do que se você não tiver. Entendeu? Então isso é normal, os escapes. E a gente às vezes até recomenda,
Qual que é o teu dia que tu tem tal coisa? Um sábado à noite, um sábado meio-dia, domingo de meio-dia tem um almoço com a família toda vez. Aquele dia tu pode ter um pouquinho mais, entendeu? Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Não é um negócio. É como ela falou, se tu faz 95% das coisas certas, tu tem uns 5% que tu dá uma escapada. É normal, é natural, até pra pessoa não ficar louca, né? Porque tem isso. Atua no mental, né? Era uma preocupação nossa que a gente tinha. Ela tinha uma tendência já, no assim, caso à mais, loucura. né? Isso, ela já tinha esse pezinho. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, no final. Agora, Ali, pra você esse processo, a gente, obviamente que essa questão de Alice olhando no espelho mudou completamente, mas para você, o que representou essa mudança? Chegar ao final dessa etapa, vamos colocar como uma etapa, porque você continua, né, esse trabalho, o quadro em si aqui no canal, ele tá encerrando, mas para você, como é que você olha para o resultado, para o final da Ali? É difícil. Eu vou chorar? Pode chorar, não tem problema. Não vou chorar, senão dá ibope. Vamos pegar, mais audiência. Vamos pegar os lencinhos aqui pra ti, tá tudo certo. Já chora, daí a gente começa o podcast com você. É isso, Chorando. pode chorar, não pode vou chorar, não tem vou problema. chorar. Mas é que é aquela coisa de me reencontrar. Como eu falei com o doutor, como eu falei com a Nutri, como eu falei com a minha psicóloga, eu nunca tive problemas com o meu corpo. Eu sempre estive bem como eu estava. Mas chegou um momento que eu olhei e pensei, não, eu posso melhorar isso. E aí o que me levou, o pontapé inicial lá no fundo foi o concurso que eu estava inscrita, que eu precisava passar num TAF e tinha que fazer, não tinha opção, né? E aí, como eu sempre falo para todo mundo quando eu vou na academia, que eu falo que eu gosto da academia, o doutor fala, meu Deus, você é louco, você gosta? Eu vou porque eu preciso. Mas eu gosto de ir na academia, eu gosto de fazer musculação. Eu fiz musculação até os 9 meses de gravidez. Mas aí depois nasce o filho, e daí a gente usa como muleta, né? Tipo, agora tenho filho, agora não tenho tempo, agora eu não consigo. Se passaram 3 anos e eu não tinha voltado mais. Eu acho que isso é uma questão muito mais feminina de não voltar mais o olhar a si mesma. E aí o projeto foi essa oportunidade de que tá tudo bem, eu consigo cuidar de todo mundo e consigo cuidar de mim também, e preciso e devo cuidar de mim também. E aí é isso, é tipo olhar e me reconhecer de novo. Olhar pro espelho e conseguir me reencontrar, conseguir me reconhecer de novo, mesmo que eu não estivesse com problemas com o meu corpo de 80 quilos que eu tinha 6 meses atrás, mas hoje o corpo de 60 é muito melhor, entendeu? Então é aquela coisa de... Aí todo mundo, você tá usando as blusinhas justas agora e tal. Eu usava antes. Igual, assim, a diferença é que agora esteticamente para a sociedade fica mais bonito e eu me sinto mais confortável. Certo, claro. Mas é essa questão de me reencontrar durante todo esse caminho. Assim. Legal. Acaba trazendo resultados positivos nas mais diversas áreas também, nesse sentido, né? Isso que é legal. E é bacana esse tipo de depoimento, né, doutor? Com Você está há bastante tempo, Lilian também, nesse sentido de poder observar esse resultado que vai muito além dessa questão de... Não, é pra postar foto no Instagram, é pra ir pra praia, tal, não sei o quê. Mas não tem que ser o objetivo final, né? Nesse sentido de que eu vou fazer porque eu quero dar na cara de tal pessoa, não sei o quê. Então, eu acho que esse resultado, quando a pessoa traz isso e consegue ter um fechamento de um projeto como esse e dizer, ok, olha só, eu me reencontrei, acho que aí realmente faz valer a pena, né? Com certeza. Essa questão da pessoa se encontrar e tal, isso é uma coisa muito pessoal, né? Porque o que acontece? Às vezes, a gente tem que entender o que aquela pessoa está pensando em relação ao corpo dela. Aí vem as questões de preconceito, etc., que isso é um horror, né? A gente não se preocupa com isso, nossa preocupação é saúde. Então, quando a gente pega uma média, a pessoa que está acima do peso, que está com excesso de gordura, ela vai ter mais doença, ela vai ter mais complicação, ela vai viver menos, vai viver com uma qualidade menor, né? Não caio naquela besteira que às vezes as pessoas pensam assim, mas meu avô morreu com 90 anos comendo churrasco, carne gorda. Não. Não pega exceção como regra. A regra é pessoa que está acima do peso com excesso de gordura vai viver menos e vai ter mais problemas de saúde. Então, esse é o nosso foco, né? Porque que nem a Ali falou, às vezes a pessoa está acima do peso, mas ela não tem problema com o corpo. Tudo bem nesse sentido, ninguém está questionando isso. Agora nós estamos questionando uma questão populacional. Populacionalmente falando, se vive menos, se vive com pior qualidade, pelo fato de você estar acima do peso. E fora a própria questão do exemplo, né, Lilian, que, vamos lá, para
quem tem um filho, quem tem mais de um filho, essa questão do comportamento, você quer o quê? Que o teu filho viva por muito tempo, certeza. com qualidade de vida. Então, se você demonstra que você tem esse cuidado, ele vai absorver isso naturalmente também com o passar do tempo, né? E para cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente antes, né? E como nós comentamos já também, todo o processo começou a partir da decisão dela de fazer parte de tudo isso. Claro. E eu acho que tudo na nossa vida, ela começa a partir de uma decisão. E ela teve uma decisão, assim, ó, né? Uma das melhores, ali. Porque eu digo pra ela, é meu orgulho, porque eu vejo todo o processo e ter acompanhado ela lá de janeiro e acompanhando mês a mês. Eu não via toda semana, eu via todo mês. Mas ver, assim, e a questão da balança, que ela não conseguiu ver o peso, né? Era, né, Maria? Era uma coisa assim que, tipo, gravando ela com o olho fechado, fazer as medidas, era anotando assim, escondidinho, porque ela não podia ver nada. É um processo, assim, que eu acho que também foi um pouco torturante e no final, você vê aquele resultado, você viu o número, mas você já vinha percebendo todo o processo vestindo uma roupa, tu vai percebendo, claro, né? Porque até para quem tá em casa, né? Tá num processo de emagrecimento efetivo, você vai perder medidas em circunferência. Quanto mais medida, quer dizer que tu tá perdendo gordura, né? Porque a gordura é volumosa, o músculo é compacto, então tu não vê a diferença. Então você vê numa calça que não te servia mais, num vestido, e isso vai te motivando a seguir nesse resultado, a fazer mais e ter um resultado efetivo para não ter um ganho de peso depois, né? Acabar com a tua saúde metabólica, que é a nossa base de qualquer processo, um metabolismo bom. Então, ver todo esse processo e poder acompanhar e fazer parte disso tudo foi assim, muito gratificante, né, enquanto equipe, sim, né, certeza, doutor? E ver esse resultado, ver como ela está hoje e como vai permanecer. Depende sim de você, mas é como o doutor falou, teus pilares estão sustentados aí, né? E a outra coisa, né, a Alessandra, a gente brincou com ela, porque a gente não ia dar o resultado dela até o fim, ela topou a ideia, na verdade, ela aceitou, isso é legal, para ficar mais legal no final, né? Mas a gente sempre chama a atenção das pessoas também, tá? As pessoas se preocupam muito com peso em balança. E isso não é tudo. Quando você faz a minúcia do negócio, você vai procurar outras coisas, né? Eu sempre falo para as pessoas, dou um exemplo que é muito simples, fácil de entender. Acho que todo mundo conhece aqui um cidadão chamado Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger, se subir na balança, qual que é o peso dele? Aí tu vai dizer assim, nossa, tá pesado, hein? Tá obeso, né? Não, o homem é puro músculo. Então, balança, ela conta uma parte da história. A gente precisa olhar outros detalhes para a gente entender. Então, eu sempre falo às vezes para o paciente, se tu também não quiser criar neura, não fica subindo balança todo dia. Deixa que a gente acompanha, a gente vai fazendo os ajustes. Senão a pessoa também acha que não, que ela tem que subir na balança, tem que estar perdendo peso. E não é assim. Que voltamos à história das pessoas que fazem coisa por conta, que fazem dieta restritiva maluca, etc. Começa a perder peso na balança, fica, nossa, como eu tô bem, olha só. E às vezes não consegue caminhar 1 quilômetro, começa a ficar com aquela cara caída que parece que envelheceu 10 anos, né? Assim, olha essa questão da balança, apesar da tortura, assim, que daí as pessoas me pedem, quantos quilos você já perdeu? Não sei. Não sei. Mas é uma coisa que agora, né, olhando no todo, foi bem interessante justamente por isso, porque eu comecei a conversar com outras pessoas que também estão no processo, também estão usando a medicação. E teve uma amiga que comentou assim, meu Deus, faz 2 semanas que eu tô no mesmo peso, eu não aguento mais, não sei mais o que eu faço. Mas é que, tipo, pode ser que você tenha perdido gordura e ganhado músculo. Exatamente. O músculo é mais compacto, pesa mais. E aí, no final, assim, foi uma boa ideia. Se não ficar olhando só pra esse número e aí acontece que o doutor falou, aquela neura aquela neura de não tô baixando o peso na balança. Legal, importante. Ali, pra gente ir encaminhando pro nosso fechamento aqui, o que você diria pra uma pessoa que tá na dúvida, tá pensando, mas será que é pra mim e tal? Porque, vamos lá, voltando ao início, você não tinha um problema com relação a se olhar no espelho, etc, mas hoje você é uma outra pessoa, você teve uma outra transformação. Então imagina aquela pessoa que daqui a pouco tá se olhando pro espelho e realmente, não tô no momento legal, não é isso que eu quero, eu sei que tenho que cuidar da minha saúde, eu preciso ser um exemplo pros meus filhos, pros meus netos, seja lá pra quem for. O que você diria pra essa pessoa? Só vai. Começa. Você tem que dar o primeiro passo. Se você der o primeiro passo, os outros vão ser mais fáceis.
Uma pergunta que veio muito durante o processo, para mim, lá pro doutor, que valor, quanto custa o programa, qual que... E é o que o doutor sempre falou em todo o processo. Não é questão de valor, é questão que você está investindo na sua saúde. E eu não tenho valor para pagar o programa. Tudo bem. Hoje você consegue ajuda se você souber onde pesquisar, se você, né, fazer uma pesquisa certa, você não ir naquela dieta maluca, você começa reduzindo um pouquinho do que você come ali, peço lanche 4 vezes na semana. Começa reduzindo um dia, começa reduzindo 2, depois vai se tornar um hábito. Vai se tornar um hábito. Você começa a reduzir, você começa a comer menos conscientemente, você percebe que vai se tornar um hábito. É muito aquela coisa de você prestar atenção no que você está comendo. E muitas vezes está relacionado também a olhar o valor, o preço, o custo de um tratamento, por exemplo, e dizer assim, mas... E aí hoje, se fosse olhar para o resultado final e você dissesse assim, não, custaria mais caro. A pessoa diz, não, eu pagaria de novo e pagaria mais caro porque valeu a pena, porque funcionou, porque o resultado foi muito bom, etc, etc. Se sobreviveu, tá tudo certo. Tudo bem. Se sobreviveu, tá tudo certo. Então, muitas vezes, no primeiro momento pode impactar, dizer, mas eu não queria investir, eu não queria gastar. É claro, cada um tem sua realidade financeira, o seu momento daqui a pouco para fazer isso, vou começar controlando aqui e na sequência eu vou me organizar financeiramente para fazer o tratamento, a gente tem que entender isso também, mas olhando depois o resultado, quando você fala em termos de saúde, será quanto que você vai deixar ali na frente de gastar com medicação, daqui a pouco ir para um momento em que você diz assim, não consigo trabalhar, não consigo produzir, não consigo render, então o impacto que isso pode trazer também é muito considerável, né, doutor? Que se você precisar usar esse valor para pagar um tratamento, você vai dar um jeito. Aí você vai dar um jeito. Depois que já teve a doença, né? Então é melhor prevenir do que remediar. Vocês já falaram uma parte das coisas que eu realmente falo pro paciente, que é exatamente isso daí, né? E eu vou até um pouco além, né? Às vezes o que acontece? A pessoa ela não quer pagar um programa, mas no dia seguinte ela vai trocar o carro dela para um carro novo e dá 50, 100 mil reais num carro novo. E outra coisa, né? Às vezes, vamos lá, você tem um carro e você está com um problema. O que você faz? Você pega e vai levar o carro num mecânico de confiança. Você está com um problema na tua casa, o que você faz? Você chama alguém de confiança. Por que cargas d'água a pessoa, quando ela quer fazer alguma coisa para a própria saúde, ela faz sozinha? Certo. Qual que é o teu bem maior? O teu bem maior é teu corpo, é tua saúde, é tua vida. Por que as pessoas temem fazer coisa sozinha? E não adianta a gente falar. Elas vão lá, vão se injetar coisa que não deve, vão fazer dieta achando que está tudo bem, mas quando tiver um bem material, elas vão lá gastar. Isso é uma coisa que na minha cabeça ela não entra, e a gente tenta trazer isso para as pessoas. Sim. Não façam as coisas sozinho, faça com quem sabe. Se a gente tem uma estruturação aqui, é porque a gente sabe o que está fazendo, e a Alessandra aqui é a prova viva disso. Sim, né? do resultado. E como ela falou, tudo bem, às vezes a pessoa ela não vai ter aquilo que ela precisa para entrar no nosso programa, mas às vezes consegue uma coisa mais simples, uma coisa mais básica e coisas, ajuda sempre consegue, de alguma maneira você vai conseguir, nem que seja um básico, mas para já ter um grau de acompanhamento. Mas não façam as coisas sozinhos, pelo amor de Deus. Porque aí o resultado pode ser justamente o que a gente não quer, né? É o famoso barato que sai caro. É isso aí. E às vezes remediar, aí, meu amigo, aí a situação fica realmente complicada. Eu acho que um acompanhamento, né, multiprofissional, efetivo, acompanhamento nutricional, ele faz toda a diferença, né? Não somente em quem está usando a medicação, mas também no geral, muito, né? No geral, mas também para as pessoas que usam, ele vai dar todo o suporte. Eu gosto muito de uma nutricionista que é mentora minha, ela utiliza a frase que a nutrição, ela não trata tudo, mas sem a nutrição a gente não trata nada. Então, às vezes, até um paciente que está lá acamado, ele precisa da nutrição lá, ele vai receber a nutrição no hospital, então ela não trata tudo. Sim. Mas sem ela, a gente não trata nada. E para ter um resultado efetivo, a gente precisa também, né, de um acompanhamento. Não, com certeza, faz muita diferença. Gente, vamos encaminhando para nossa parte final aqui, então, dos agradecimentos também. Ali, obrigado e, claro, parabéns pela dedicação, pelo resultado aí, que você, com certeza, sirva de inspiração para que outras pessoas possam também transformar a vida e ter um resultado positivo. Muito obrigado pela oportunidade, né, doutor, Éder, todo mundo. E realmente,
Só começa. Só começa. Minha dica é começa. Depois que começar, depois que dar o primeiro passo, vai fluir. é mais fácil. Doutor, obrigado também pela participação. Para quem quiser conhecer mais, saber do trabalho, entender essa questão do programa também, deixa redes sociais, como as pessoas fazem para saber. Com certeza. A gente pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, 34335674, e em nossas redes sociais, Instagram, @centro.aliviador. Muito bem. Lilian, obrigado também pela participação. Deixa os teus contatos também para que as pessoas possam conversar contigo. Eu que agradeço, Éder. Eu vou deixar, nutricionista Lilian Mosa, no Instagram, e o contato é 999651783. Muito bem, gente. Obrigado pela participação mais uma agradeço também. vez. Obrigado, Ali. Obrigado a você de casa pela companhia, falando sobre esse projeto que foi muito legal de acompanhar, ainda mais com o resultado desses, meus amigos. Então, obrigado mais uma vez pela companhia de todos.